Março 17, lendo a história de Deus, Josué 1, palavra do Senhor a Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, servo de Moisés, o meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas, como prometi a Moisés. Eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. O seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Preparativos para a conquista da terra. Assim, Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. As tribos de Rubem, de Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué disse: lembrem-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, prometeu descanso e dar a vocês esta terra. As suas mulheres, os seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu a leste do Jordão. Mas todos os homens de guerra preparados para lutar passarão à frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão, até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Então, eles responderam a Josué: faremos tudo o que você nos ordenar e iremos aonde quer que nos enviar. Como obedecemos totalmente a Moisés, assim obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Josué 2. Raabe e os espias. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espias e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta, chamada Raabe, e ali passaram a noite. Contudo, o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espiar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: traga para fora os homens que entraram na sua casa, pois vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, que tinha escondido os 2 homens, respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles. Talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que leva aos vales do Jordão. Logo que saíram,
a porta foi trancada. Antes de os espias se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: Sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês separaram para a destruição. Quando soubemos disso, o povo desanimou completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Portanto, jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai e da minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs e de tudo o que lhes pertence. Jurem que nos livrarão da morte. A nossa vida, pela de vocês, garantiram-lhe os homens. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der esta terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: Vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhes disseram: Estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se, quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão escarlate na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua vida. Nós seremos inocentes. No entanto, seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. Se você contar a nossa missão a alguém, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Em seguida, os despediu e eles partiram. Depois, amarrou o cordão escarlate na janela. Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias, até que os seus perseguidores regressassem. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. Disseram a Josué: Sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda nas nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Salmos 105. Deem graças ao Senhor e invoquem o seu nome. Divulguem entre as nações o que ele tem feito. Cantem a ele, louvem-no, falem de todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Busquem ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua face. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Ó descendentes de Abraão, o seu servo, ó filho de Jacó, os seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. As suas ordenanças estão em toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, da palavra que ordenou por 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque. Ele o confirmou como estatuto a Jacó, a Israel como aliança eterna, quando disse: Darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra, e vagueavam de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse. Por causa deles, repreendeu reis, dizendo:
não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento. Adiante deles enviou um homem, Josué, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até que se cumprisse o que ele próprio previra, e a palavra do Senhor o confirmou. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor do seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instituir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Então Israel foi para o Egito. Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. Deus multiplicou o seu povo, tornou-o mais poderoso do que os seus adversários e mudou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tramassem contra os seus servos. Então enviou Moisés, o seu servo, e Arão, a quem tinha escolhido, por meio dos quais realizou os seus sinais milagrosos e os seus prodígios na terra de Cã. Ele enviou trevas e houve trevas, pois não se rebelaram contra as suas palavras. Ele transformou as águas deles em sangue, causando a morte dos seus peixes. A terra deles ficou infestada de rãs, até mesmo os aposentos reais. Ele ordenou e enxames de moscas e mosquitos invadiram o território deles. Deu-lhes granizo em vez de chuva e raios flamejantes por toda a terra. Arrasou as suas videiras e figueiras e destruiu as árvores do seu território. Ordenou e vieram enxames de gafanhotos inumeráveis. Eles devoraram toda a vegetação daquela terra e consumiram tudo o que a lavoura produziu. Depois matou todos os primogênitos da terra deles, todas as primícias da sua virilidade. Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Não havia entre as suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios alegraram-se quando eles saíram, pois estavam com verdadeiro pavor dos israelitas. Ele estendeu uma nuvem como coberta e lhes deu fogo para iluminar a noite. Pediram e ele enviou codornizes, saciou-os com pão do céu. Ele fendeu a rocha e jorrou água, que escorreu como um rio pelo deserto, pois ele se lembrou da santa promessa que fizera a Abraão, o seu servo. Fez o seu povo sair cheio de júbilo, os seus escolhidos com cânticos alegres. Deu-lhes as terras das nações, e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos, para que obedecessem aos seus estatutos e guardassem as suas leis. Aleluia! Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.